A Itaúsa voltou a ficar abaixo dos R$ 13, após ter alcançado duas vezes a cotação de R$ 15. E aí fica a dúvida, nos preços atuais, Itaúsa é compra ou vale a pena guardar mais? Qual seria a melhor decisão a ser tomada? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E é como eu falei, veja só, esse aqui é o gráfico de preços da Itaúsa. No corrente ano, a gente vai poder notar o seguinte, que a ação alcançou R$ 15,07 no dia 20 de fevereiro e alcançou R$ 15 no dia 15 de abril, formando assim, na análise gráfica, um topo duplo, de tal modo que a gente poderia ter uma resistência de preços na região dos R$ 15. E após essa segunda encostada nos R$ 15, a ação desabou 16%, muito em linha com o Ibovespa, que caiu 15%. Na data de gravação desse vídeo, cotada a 12,54, como eu falei, abaixo dos R$ 13. Mesmo, olha só que interessante, mesmo com essa queda, a ação ainda entrega retorno de 7,82 nesse ano. E são poucas as ações que estão entregando algum retorno nesse ano, mostrando a resiliência da Itaúsa. O pessoal não sai vendendo a qualquer preço Itaúsa a princípio. Em virtude dessa correção, o indicador preço-lucro da Itaúsa está em 8,33. Se o lucro do Itaú continuar subindo, esse indicador projetado estaria mais próximo de 8 vezes. Itaúsa a 8 vezes os lucros no histórico foi uma boa compra? Constitui uma boa compra? E aqui no histórico a gente pode notar o seguinte: em 2017, Itaúsa tinha mais ou menos esse mesmo múltiplo. Em 2017. Quase 10 anos já. 2016 aí não dá, né? 6 vezes lucros. A gente só teve isso em 2022, que foi uma excelente compra. Itaúsa até abaixo de R$ 8, inclusive. Mas já foi. Né? Dificilmente isso vai acontecer novamente assim tão cedo. Mas 2017, vamos pegar como padrão 2017. Eu vou tirar aqui o ajuste da cotação, colocar padrão. Você consegue fazer isso aqui no Investidor 10. E 2017 a ação custava R$ 6. Olha, num primeiro momento você comprou, a ação subiu e depois despencou por causa do Covid, mas logo se recuperou. Então, a princípio, sim, foi uma boa compra. É um múltiplo interessante. E detalhe, é sempre importante eu comparar esse múltiplo com o crescimento do lucro líquido da empresa. Se eu tenho, e essa é uma lição do Peter Lynch, se eu tenho uma empresa que negocia 8 vezes lucro, eu preciso, para que essa empresa esteja claramente barata, que o lucro líquido dessa empresa cresça a uma taxa de pelo menos 8%. E o que aconteceu com a Itaúsa? Ela cresceu seus lucros a taxas superiores. E se você considerar só o Itaú, que é a maior parte da posição da Itaúsa, o Itaú cresceu historicamente mais de 10% ao ano seu lucro líquido. Então, de um jeito ou de outro, Itaúsa teria aí um desconto. Não à toa que, nos últimos 5 anos, o retorno de Itaúsa foi de 128%, muito elevado, e nos últimos 10 anos, 516%. Quando você desconta a inflação, ou seja, coloca a rentabilidade real, a gente está falando de uma rentabilidade real em 5 anos de 73% e uma rentabilidade real em 10 anos de 281%. Excepcional. E uma ação conservadora. Isso mostra pra gente que você não precisa correr muito risco para obter excelentes retornos. Para conseguir, olha, nesse caso aí, 20% ao ano praticamente, eu não precisei ficar correndo muito risco. Uma Itaúsa, uma ação óbvia, conservadora, pagadora de dividendos. E aqui você fala, mas você está pegando uma janela temporal muito curta. 10 anos ainda não dá para dizer muita coisa, né, Luan? Tudo bem. Então, vamos pegar aqui uma janela longa agora. Aí a gente vai pegar desde aqui de plano real, desde o plano real, né? Julho de 94. No acumulado, a Itaúsa está entregando 50 mil por cento, 51 mil por cento. No topo de R$ 15, entregou 58 mil por cento. A 52 mil por cento, isso deu 22% ao ano. A 58 mil por cento, 22,79. Então veja que simplesmente investir em Itaúsa me entregou um retorno que eu preciso, de mais de 20% ao ano. Na verdade, eu não preciso, né? É que com retorno desse se enriquece qualquer carteira. E num prazo longuíssimo. Longuíssimo. Por isso que Itaúsa desperta atenção, paga bons dividendos, vem entregando e entregou excelentes retornos no longo prazo, ostenta um alto retorno sobre patrimônio líquido de 18 a 20%, gerando aquela equidade, aquela igualdade que a gente espera entre ROI e retorno de longo prazo, como diz o Charlie Munger. Charlie Munger dizia que, mesmo que você não compre um ativo muito abaixo do preço justo, o que você pode esperar no longuíssimo prazo a título de retorno dessa empresa, desse ativo, é justamente o seu ROIC de longo prazo, ou ROI. Por que isso? Porque se a empresa consegue empregar capital, aqui no caso a Itaúsa, a uma taxa de 18 a 20% ao ano, é mais ou menos isso que a gente pode esperar no longo prazo, onde
há uma convergência entre preço e valor, é o que a gente pode esperar então, convergência entre retorno e a rentabilidade que a empresa entrega na alocação de capital. Mas isso é longo prazo, até porque o mercado ele precisa que a empresa comprove isso, porque de nada adianta eu ostentar um ROIC altíssimo num ano e aí no outro o ROIC ser baixíssimo. Então veja também a importância de você se fixar em empresas com baixíssima ciclicidade, que paga bons dividendos, porque aí o dividendo, ele permite que você, mesmo sem colocar dinheiro novo, consiga comprar ativos descontados, talvez até reaportar na empresa, se ela tiver num bom preço. Mas aqui vai um alerta, mesmo ativos com baixa ciclicidade ainda podem sofrer com momentos de grande queda. Olha só aqui, ó. Em 2008, a Itaúsa caiu 40%. Em 98, a Itaúsa caiu, deixa eu parar aqui, ó, 45%. E no Covid caiu 35%. Então, mesmo a Itaúsa pode ter algum momento ou outro de quedas superiores a 40%. Então, pelo menos 3 vezes nesse histórico desde o Plano Real, a Itaúsa caiu mais de 30%. Mas veja que se você tiver um portfólio estruturado, se você estiver preparado, não é para ficar se preocupando tanto com isso, porque veja, só essa correção aqui já foi 16%, a metade do caminho dessa queda. O que seria cair mais? Cair 30%. Seria a ação basicamente voltar para casa dos 10? Tá, qual o problema? Ainda mais com o dividendo que está pagando. Então é suportável isso. É evidente que você precisa se conhecer. Você precisa dizer o seguinte, olha, eu não aguento uma volatilidade desse tamanho. Eu não suporto. Então, se você não aguenta, você precisa ir com mais calma na bolsa de valores. É um exercício de autoconhecimento. O teste é simples. Se você sentir que a volatilidade está te incomodando, é melhor você reduzir o peso em bolsa. É a melhor coisa que você pode fazer. E aí depois você volta a aportar quando se sentir mais tranquilo. Mas é assim que funciona. Para obter retornos aí, como a gente viu de Itaúsa, de 20% ao ano longo prazo, você teve que se submeter a esse caos. Se você não suporta esse caos, então você tem que ir com mais calma. Com o tempo você vai pegando o jeito. Seu psicológico vai se acostumando. Também não precisa forçar demais. Senão você vai perder noite de sono, vai eventualmente vendendo pânico, e isso é pior, porque pode te traumatizar. Vale lembrar que recentemente a Itaúsa, mostrando que tem disciplina na alocação de capital, ela fez ali a proposta para se tornar o acionista de referência, o acionista maior, digamos assim, da Copasa na privatização, fez a proposta, só que aí ficou abaixo do preço mínimo que o Estado de Minas Gerais estava disposto a vender. E aí o Estado mostrou lá que o preço mínimo era R$ 49,00 e eles falaram, olha, a gente decidiu não apresentar nova proposta. E aí quem acabou pegando foi a Equatorial, já com uma dívida de mais de 4 vezes EBITDA. Então, isso aqui mostrou que a Itaúsa tem mais disciplina de alocação de capital do que a Equatorial, que uma dívida desse tamanho vai lá e compra a qualquer preço, a Copasa. Então, gostei dessa decisão da Itaúsa particularmente, porque no final das contas, você saber dizer não para as oportunidades que te aparecem, muitas vezes é mais importante do que qualquer outra coisa. Saber dizer não é difícil, porque supostamente você tem oportunidade o tempo inteiro, mas como diz o Warren Buffett, na verdade é o contrário. Você quase não tem oportunidades. Elas são raras. E veja o que vem acontecendo com os resultados da Itaúsa, porque o que a gente quer saber é o fundamento. Fundamento de longo prazo. Ele permanece? Permanece, olha só. O lucro da Itaúsa cresceu 14% na base anual. Você tem noção de quão seleto é o grupo de empresas que está crescendo lucro nesse cenário de juro a 14 no país? Você tem noção? Mesmo boas empresas estão vendo seus lucros caírem. Até a Engie, que é uma excelente companhia, viu seu lucro cair. Até a WEG, tudo bem que por conta do câmbio, mas até a WEG. E aí você tem a Itaúsa crescendo. O ROI saltou para 19%, quase 20%. E o bacana é que nesse aumento de 14% do lucro, 10,9% é crescimento do Itaú. O remanescente adveio do crescimento da menor parcela do portfólio da Itaúsa, que são as empresas do setor não financeiro. E aí a gente tem aqui um crescimento de 75%, mesmo com a Dexco tendo aqui uma queda de 27%. Então essa diversificação no portfólio da Itaúsa, ainda que talvez não seja a melhor de todas, porque tem uma concentração grande em Itaú, é o que vem segurando o lucro da Itaúsa, fazendo ele crescer ainda mais. E sinceramente, eu não acho errado a Itaúsa ter uma concentração no setor financeiro, porque aqui no Brasil você não tem muitas opções. Basicamente, o que te enriquece a longo prazo no Brasil é setor financeiro, bancos e seguradoras e utilities. O remanescente é mais questão de timing, de acertar timing de ciclo de commodities. Se não, esquece. Veja que as despesas administrativas da Itaúsa cresceram 10,8%, em linha com o crescimento do lucro do Itaú. Normal. Despesas tributárias decresceram, que é positivo, e a partir de 2027 ela vai deixar de pagar PIS/COFINS sobre o JCP, Juros Social Próprio, que ela recebe do Itaú, que é uma ineficiência fiscal que vai acabar em 2027.
E aí, no final das contas, o lucro antes do imposto de renda foi 18,1% superior. Outro detalhe relevante aqui da Itaúsa é o seguinte: a única empresa que ela exerce controle de fato é o Itaú. As outras empresas, ela detém participação. As outras empresas, ela é um um investidor relevante. Aonde que ela detém controle? Aqui no Itaú. Considerada toda a estrutura societária do Itaú, a Itaúsa detém 65% das ações ordinárias do Itaú. Então, no caso, ela tem o controle. Sobre o resultado financeiro da Itaúsa, ali no primeiro trimestre de 2026, foi um resultado negativo de 78 milhões. Esse desempenho decorre da menor rentabilidade do caixa. Por quê? Porque a empresa estava com menor caixa. Ela tinha distribuído mais dividendos. Normal isso aqui. É só você pensar o seguinte: quanto mais caixa eu tenho na minha empresa, mais ele está rendendo juros, porque esse caixa está aplicado. Se eu diminuo o tamanho desse caixa, a quantidade de juros que eu vou ganhar é menor. Simples assim. Indicadores de alavancagem financeira bem tranquilos. Esse indicador aqui é importante, ó, dívida líquida sobre o valor líquido dos ativos, está em 0,5, nada preocupante, né? 0,5. Ó, esse outro indicador aqui é interessante, ó, dívida bruta sobre os proventos da Itaúsa. Então, os proventos que ela ganha, em 0,3 vezes já paga. Ou seja, um trimestre de provento da Itaúsa já paga toda a sua dívida. Então, muito tranquilo. A dívida é bem de longo prazo, ó. Você vai ver aqui, ó, que vencimento de principal só a partir de 2029. Então, bem tranquilo. Payout de 76%. Então, assim, a empresa tem condições de entregar aí quase 80% do seu resultado a título de provento, ostentando um dividend yield de quase 9%. São raras as empresas que vai conseguir um dividend yield desse tamanho. E hoje em dia, por coincidência ou não, meu preço justo em Itaúsa é mais ou menos esse de R$ 15 que ali bateu 2 vezes recentemente, como eu falei. De tal modo que essa queda de 16% fez com que eu tivesse a margem de segurança que eu preciso para investir em Itaúsa. Então hoje sim, abaixo dos R$ 13, não é uma super oportunidade, super assim que, nossa senhora, eu vou ficar rico. Não, mas já me dá margem de segurança suficiente. Lembrando, o que eu preciso para enriquecer com ações é de previsibilidade. E aqui eu tenho. Eu tenho empresa com bons dividendos, com resultados consistentes, com alta rentabilidade, com endividamento extremamente controlado. Então são elementos que me trazem previsibilidade. E por conta disso eu consigo, sem um super desconto, já promover aportes abaixo dos R$ 13 me parece sim uma oportunidade. Por fim, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Tem o botão de seja membro aqui, tem que ser inscrito antes. Aí você clica em seja membro. O que você vai ter ali? Você vai ter planilha de valor intrínseco das ações que eu mais acompanho e daquelas que estão na minha carteira. Vídeos exclusivos, já são dezenas e dezenas de vídeos exclusivos. Vai ter acesso à minha carteira pessoal no Investidor 10 e vídeos exclusivos dos aportes que eu faço e do racional por trás da minha carteira. Sendo que você pode cancelar a área de membros a qualquer tempo se não fizer mais sentido para você. Dito isso, agora eu quero saber de você. Você acha que Itaúsa nesses preços já tá bacana ou prefere esperar um pouco mais? Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, é só comentar aqui embaixo. Fui!